Olá, me chamo Danilo Rodrigues Abreu, eu sou aluno da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca, pagando a disciplina Paradigmas de Linguagem de Programação e estou aqui para falar sobre a programação reativa usando o Node.js com o framework RxJS. Aqui está o roteiro da nossa apresentação do nosso projeto e o primeiro tópico do roteiro é o objetivo. O objetivo do nosso projeto é implementar uma solução de software que deve utilizar programação reativa. A solução será uma releitura do jogo Duel Monsters com a implementação de algumas funcionalidades e regras do jogo original. Agora vamos falar um pouco sobre os conceitos relacionados. Temos que a programação reativa é apenas uma maneira diferente de criar aplicativos e softwares. Temos que a programação reativa é programar com fluxo de dados assíncronos, ou seja, que não se realizam ao mesmo tempo ou no mesmo ritmo de desenvolvimento em relação a outros fluxos ou eventos. A sua importância é devido ao crescimento da internet e à demanda de aplicativos e operações em que o tempo real os deixa mais dinâmicos, e para isso ele é baseado em 4 pilares. O primeiro é o primeiro pilar é que o programa desenvolvido tem que ser responsivo, o segundo é que tem que ser resiliente, o terceiro é tem que ser elástico e por fim orientado a mensagens. O segundo tópico dos nossos conceitos relacionados é o Observer Path. O Observer Path este padrão é a base da programação orientada a eventos, incluindo o JavaScript. O padrão Observer facilita o bom design orientado a objetos e promove um acoplamento flexível. E agora sobre o framework que nós vamos usar, o React.X, temos que, para programar de forma reativa com JavaScript, nós utilizamos o framework RxJS. O RxJS é o acrônimo de React Extension for JavaScript e pode ser definido como uma biblioteca JavaScript que traz o conceito de programação reativa para o web, ou também uma biblioteca para a composição de programas assíncronos e baseados em eventos, usando sequências observáveis, e por fim fornece um tipo de núcleo. Os tipos de satélites do Observable Path, como por exemplo o Observable e os Subjects, e operadores inspirados em arrays, tais como o map, o filter, o reducer, every, etc. E agora sobre operadores, temos que esses são os operadores que eu utilizei no projeto. Mas o que são operadores? Os operadores eles são métodos do objeto observable, que, se chamados, não alteram a instância do objeto, o objeto existente. Eles, em vez disso, eles retornam um novo objeto observable cuja lógica de assinatura é igual ao do objeto anterior. Nós temos alguns tipos de operadores. Existem operadores de criação, operadores de modificação, operadores de combinação, operadores de filtro e se eu não me engano, esses são os que eu conheço. Nos que nós usamos, temos o from, que é um operador de criação, o filter, que como o nome mesmo já diz, é um operador de filtro. Temos o take, que também é um operador de filtro, o distinct, que também é um operador de filtro, o escape whale, que eu não sei se a pronúncia é essa, mas também é um operador de filtro, e por fim o measure, que é um operador de combinação. No caso do measure, a gente vai combinar dois observables para criar um novo. E sobre o projeto, o que o projeto é? O projeto Monstros de Duelo,
que é o projeto que eu criei, é um projeto desenvolvido com as tecnologias linguagem de programação JavaScript, usando o paradigma de programação orientada a objetos e o framework RxJS. Ele tem o intuito de simular o jogo Monstros de Duelo, que se trata do jogo de cards monstros colecionáveis mais popular do mundo, sendo esse jogo original do anime Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. O objetivo principal da aplicação é disponibilizar algumas das funcionalidades reais do jogo original, sendo elas a opção ver as cartas do baralho, jogar a carta de tipo monstro, jogar a carta de tipo mágica, ver os campos das cartas tanto do tipo monstro como do tipo mágica, sacrificar monstro do campo e por fim passar a round, pular para um próximo round. O projeto está disponibilizado em um repositório do GitHub. Esse é o link para acessar o repositório. E por fim, essas foram as referências que eu utilizei para desenvolvimento dessa apresentação. Bom, agora vamos ao código, ao projeto em si. Temos aqui a nossa primeira classe do projeto, que é a classe carta. Nela nós temos dois atributos, o ID da carta e o nome da carta. Então todo objeto do tipo carta que a gente criar, nós vamos ter que passar como parâmetro esses dois atributos para criar os objetos. Temos a nossa classe carta mágica, que é filha da classe carta. Nela nós vamos atrás do super puxar o ID e o nome da carta. E vamos ter também o tipo da carta, que sempre vai ser carta mágica. Quando o objeto for do tipo de carta mágica, o tipo sempre vai ser carta mágica. Vamos ter o atributo permanente e o atributo duração, que é a duração que aquela carta vai ter no jogo. Ou, por exemplo, quantos rounds ela vai passar no campo quando ela for invocada. Temos a nossa classe também carta monstro, semelhante à nossa classe carta mágica. Também vai herdar da classe carta, vai ter além dos atributos da carta, vai herdar da classe carta e além dos atributos da classe carta, a gente vai ter também o atributo tipo, que vai ser sempre monstro. Todas as cartas geradas a partir de todos os objetos gerados a partir da classe carta monstro vão ser do tipo monstro. Vai ter estrelas, vai ter o atributo ataque e o atributo defesa. Certo, e agora olhando para a classe jogo, nós temos que essas duas primeiras linhas a gente só está usando o require para que seja visível dentro do nosso arquivo o arquivo carta mágica e também o arquivo carta monstros, até porque a gente vai ter que criar objetos do tipo das classes que estão definidas dentro desses arquivos. E nessa classe jogo que a gente usa os operadores do observable. Aqui a gente só está passando um require para poder usar os operadores. Temos aqui o nosso operador from, que a gente usa para criar uma sequência a partir de um array, para essa sequência ser usada dentro do observable. Subject, que é basicamente um tipo especial de observable. O filter, que é o operador para fazer filtro. O take também, district também, esse também. E o merge, que é o operador para fazer combinação. Aqui temos a definição da nossa classe jogo, que nela vamos ter objetos, vamos ter o atributo campo mágico, que vai ser um array que vai guardar todas as nossas cartas, todos os objetos do tipo carta mágica que a gente invocar no campo, e o nosso atributo campo monstro, que também vai ser um array que vai servir para guardar todos os objetos do tipo campo monstro, do tipo carta monstro que a gente invocar no campo. Round atual é só para fazer a contagem de qual round a gente está durante a execução do programa.
Baralho é um array onde a gente vai guardar, onde a gente vai criar todas as nossas cartas e guardar dentro dele. Monstros jogados por round é para fazer um controle de quantos monstros a gente jogou naquele round, porque no Yu-Gi-Oh! Original existe um limite de monstros que você pode jogar por jogo. Aqui eu adotei que o limite são 2 monstros por round. E a opção escolhida, na verdade, eu acabei não utilizando esse atributo, posso apagar. Na verdade eu vou deixar, porque eu vou deixar, mas se eu não me engano eu não utilizei. Aqui temos o método mostrar campo monstro, que basicamente a gente vai dar um console mostrando o que estiver dentro do nosso array relativo ao campo monstro. Da mesma forma, o mostrar campo mágico, o mostrar cartas baralho, basicamente a gente vai dar um console para mostrar para imprimir no console as cartas que a gente criou e inseriu no baralho. E mostrar todas as cartas campos acabou que eu nem utilizei. Certo, agora analisando o nosso método atualizar baralho, nós temos que o método atualizar baralho vai ser acionado toda vez que a gente invocar uma carta no campo. Por quê? Se a gente invocar aquela carta no campo, significa que a gente usou ela, então a gente não vai mais ter ela dentro do nosso baralho. Pois senão a gente iria invocar a mesma carta diversas vezes, não faria sentido. Toda vez que a gente usar uma carta, a gente tem que remover do baralho. Temos aqui uma const, que vai ser o baralho update, que vai ser um objeto do tipo subject, que nada mais é do que um tipo especial do observable. E aqui nós temos nosso atributo baralho. No nosso atributo baralho, como eu já falei anteriormente, ele guarda todas as cartas que a gente pode usar durante a execução do projeto. A gente vai acionar um for each no nosso baralho porque a gente quer verificar carta por carta do nosso baralho pelo nome da carta, para que a gente saiba, para a gente encontrar a carta que a gente jogou. E quando a gente encontrar a carta que a gente jogou no campo, a gente vai e remove ela do baralho. Então, basicamente, a gente aciona o for each no nosso baralho e a gente vai fazer essa verificação de carta por carta. Aqui no nosso baralho update a gente dá um pipe para vincular, para poder usar mais de um operador e eles possam trabalhar juntos, cooperar entre si. Aí aqui a gente usa 2 operadores. Um é o skip while, que no skip while a gente verifica uma condição. E se essa condição for verdadeira, dentro desse fluxo de dados a gente vai ignorar aquele dado. Mas se aquela condição for falsa, a gente não vai ignorar. E temos também o take, passando com parâmetro 1, que significa que a gente só vai, nesse filtro, a gente só vai fazer uma vez. Quando a gente encontrar o que a gente está procurando, então acabou, a gente não vai encerrar aqui a nossa busca. No skip while nós recebemos a carta lá do nosso baralho, carta por carta no nosso baralho, e verificamos se a carta .nome for diferente do nome da carta que a gente recebeu como parâmetro do nosso método, então a gente ignora. Mas se for igual, a gente não vai ignorar. Então se não for igual, então a gente encontrou a carta que a gente estava procurando. Se for igual, no caso a gente encontrou a carta que a gente estava procurando. Então a gente vai fazer essa ação aqui, a sessão, somente uma vez. E qual é a ação? A gente vai dar um subscribe. E o subscribe basicamente é um método que conecta um observable a outro observable. E a partir do nosso subscribe, a gente pode acionar o método next, que basicamente o método next, toda vez que a gente encontrar que o observable emitir um item, a gente pode acionar uma função. Mas basicamente aqui no subscribe a gente vai remover do nosso baralho
Usando o Split, a gente vai remover do nosso Split, a gente vai remover do nosso baralho aquela carta que a gente encontrou. Pois se a gente invocou ela no campo, então essa busca toda é para encontrar a carta no nosso baralho e remover ela. Com isso, a gente atualiza o baralho removendo a carta que foi invocada no campo. Agora, no nosso próximo método, que é o próximo round, basicamente esse método serve para a gente ir atualizando alguns atributos da nossa classe de jogo. Um deles é o monstros jogados por round. Tem uma condição no jogo original que existe uma quantidade de monstros que podem ser jogados por round. Aqui eu adotei que a quantidade de monstros jogados por round são 2. Então toda vez que a gente passar para o próximo round, essa contagem é zerada, para que a gente possa jogar mais 2 monstros. No nosso atributo round atual é incrementado 1 para a gente fazer essa contagem, saber qual round a gente está. E basicamente esse método próximo round também serve na questão da atualização da carta no campo. As cartas de tipo monstro não têm duração. Quando elas são invocadas, vão permanecer no campo até serem sacrificadas. Mas as cartas mágicas, elas têm duração. Por exemplo, a carta Força Espelho, ela tem duração 1. Ou seja, quando passar para o próximo round, ela já vai ser removida do campo. Quando ela for invocada, passou um round, ela é removida do campo. Mas a carta Espadas da Luz Reveladora, ela tem duração 3. Então, ela vai durar 3 rounds no campo. E a contagem funciona mais ou menos da seguinte forma. Aqui nós temos o nosso atributo Campo Mágico e a gente vai acionar o Forate no nosso Campo Mágico, que é basicamente uma lista que contém as cartas que foram invocadas no Campo Mágico. E é o seguinte, para cada carta que estiver no campo mágico, a gente vai decrementar o valor 1 da duração daquela carta. Então a gente vai receber a carta do campo mágico e acionar o método atualização carta no campo mágico, passando com parâmetro a carta. Esse método basicamente vai pegar a carta e decrementar 1 do valor da sua duração. Então basicamente aqui o que a gente está fazendo é pegando todas as cartas do nosso campo mágico e uma por uma a gente vai decrementando o valor 1 da duração. E essa decrementação acontece toda vez que a gente passar de round. Feita essa primeira parte, vai acontecer uma segunda parte, que é uma verificação. Se a duração chegar a 0, a gente tem que remover aquela carta do campo mágico. Então, mais uma vez a gente pega o nosso atributo campo mágico, aciona mais uma vez um forente no nosso atributo campo mágico, que basicamente a gente vai pegar carta por carta do nosso campo mágico e fazer uma verificação. Aqui a gente aciona o atualizando, que vai receber a carta que vem do campo mágico, e esse atualizando vai pegar aquela carta e a gente vai acionar o nosso campo mágico update, que é um objeto do tipo subject, e vai dar o next, passando como parâmetro a carta. Aí basicamente aqui nós temos basicamente aqui a gente inicia o fluxo de dados do nosso campo mágico, que a gente dá um pipe para poder usar os operadores. Aqui a gente vai usar só um operador, que é o skip while, que basicamente esse operador vai verificar uma condição e se aquela condição for válida ele vai ignorar. Se aquela condição não for válida ele não vai ignorar dentro do fluxo de dados. A gente recebeu a carta e a gente verifica se a carta ponto duração for diferente de 0, a gente ignora. Mas se a duração ponto carta for igual a 0, o que vai acontecer? A gente tem que remover essa carta do nosso campo mágico. Então basicamente a gente vem para o subscribe, pegamos a carta e basicamente pegamos aqui o nosso campo mágico, nosso atributo campo mágico, e removemos o nosso atributo campo mágico àquela carta. Dessa forma a gente vai atualizar, atualizou o round, decrementou um
da duração de cada carta mágica que estava invocada no campo mágico e a gente verificou. Se a duração chegou a zero, a gente tinha que remover aquela carta do campo mágico e a gente removeu. E basicamente é isso que o método próximo round faz. E agora falando sobre o método jogar carta mágica, nós temos que anteriormente ter a noção de que no Monstros de Duelo original, no jogo Monstros de Duelo Yu-Gi-Oh! Original, temos que a quantidade de cartas mágicas por campo não pode ser superior a 5. A quantidade de cartas de cada tipo que estejam simultaneamente no campo não podem superar o valor de 5. Ou seja, antes de eu invocar cartas no meu campo, eu tenho que verificar se eu já não passei o limite de 5 cartas daquele tipo de carta. Então, por conta disso, eu faço essa verificação. Eu boto se o campo mágico ponto length for melhor que 5, ou seja, se o meu atributo campo mágico tiver menos do que 5 cartas adicionadas nesse campo mágico, então eu posso adicionar mais cartas mágicas. Se não, eu dou um console avisando que o campo de mágicas está cheio. O campo de cartas mágicas está cheio. Certo. Aí agora que a gente passou por essa condição, a gente vai criar essa variável source cartas e colocar esse cifrão na frente. E esse cifrão significa que essa variável vai ser correspondente a observable. Dessa forma, a gente consegue fazer com que essa variável receba o valor do resultante do operador from, que basicamente no operador from aqui a gente passa como parâmetro o nosso atributo baralho. Então o nosso operador from vai gerar uma sequência de cartas vindas do nosso baralho. O nosso baralho é um array que contém diversas cartas, então o from vai gerar uma sequência dessas cartas e passar para os nossos source cartas, que está se comportando como observable por conta do cifrão. Temos também a nossa outra const, que é a carta escolhida, cifrão, que também vai se comportar como um observable, e ela vai receber o resultado da função pegando do baralho. E pegando o baralho, a gente vai passar como parâmetro aquela sequência de cartas que a gente recebeu do from através do nosso baralho. Então, basicamente, pegando o baralho, o que vai fazer? Pegando o baralho, vai pegar carta por carta do nosso baralho e a gente vai dar um pip para poder usar esses dois operadores. E, basicamente, o que vai fazer? A gente vai usar o filter, o operador filter, para verificar se aquela carta ponto tipo for igual a mágica e aquela carta ponto nome for igual ao nome da carta que a gente digitou. Ou seja, o filter é um operador que verifica uma condição e se ela for válida dentro do nosso fluxo de dados, se ela for válida, ele vai fazer algo, e se ela não for válida, ele vai ignorar. Então ele vai pesquisar carta por carta aqui, porque a função está recebendo carta por carta, a função pegando baralho está recebendo carta por carta e está usando o filtro para verificar se aquela carta ponto tipo é igual a mágica e se aquela carta ponto nome é igual ao nome da carta que a gente passou como parâmetro, que é a carta que a gente quer invocar no campo. Se for, então take 1. Se for, eu paro por aqui em relação a eu só vou invocar essa carta, não vou mais procurar outra carta no nosso baralho, até porque em Yu-Gi-Oh! É permitido existir cartas repetidas. Então, por exemplo, se eu não tivesse esse take aqui, eu ia invocar todas as cartas que tem aquele nome. Mas como eu usei take 1, então eu só vou invocar a primeira carta que eu encontrar com aquele nome. Eu não vou para uma segunda ou uma terceira carta que tem o mesmo nome. Aí, basicamente aqui a gente encontrou a carta que a gente estava procurando. Então, a gente passa para o carta escolhida.subscribe, que basicamente
O que aconteceu aqui vai vir para o carta escolhida, porque a gente acionou o pegando do baralho, o carta escolhida recebeu o pegando do baralho. Então, carta escolhida.subscribe, a gente tem aquela carta que a gente queria. Então, diz.campo mágico, ou seja, o nosso atributo campo mágico vai receber aquela carta. Qual carta é? Aquela carta que é do tipo mágica e que o nome dela é igual ao nome que a gente passou. Então é a carta que a gente encontrou, justamente a carta que a gente queria invocar. Dessa forma a gente dá o push, ou seja, passando para o nosso campo mágico, que é um array, a nossa carta que a gente quer invocar. E posterior a isso, a gente aciona o nosso método que eu já expliquei, atualizar baralho, porque se a gente invocou uma carta no nosso campo, a gente tem que atualizar o baralho para que o baralho remova, do baralho aquela carta que a gente já usou, que a gente já invocou no campo. Então basicamente esse é o comportamento do método jogar carta mágica. Aqui é só um comentário que eu ia usar o merge, mas eu acabei desistindo. Aqui o jogar carta monstro basicamente é a mesma coisa, só que aqui no carta mágica a gente invoca cartas do tipo mágica, no campo das cartas mágicas. E aqui no jogar carta monstro a gente invoca cartas do tipo monstro no campo monstro. E basicamente esses são os métodos de invocar cartas no campo. E aqui nós temos o método sacrificar monstro, que basicamente a gente vai invocando monstros no nosso campo. Uma coisa que eu esqueci de falar sobre o método jogar carta monstro é que ele é bem semelhante ao método jogar carta mágica, só que a diferença é que nessa verificação, além de eu verificar se o campo de monstros ele está cheio, eu também verifico se eu já joguei mais de 2 monstros nesse round, porque se eu tiver jogado menos de 2 monstros, eu ainda posso jogar um monstro nesse round. Mas se eu tiver jogado 2 monstros, significa que eu não posso mais jogar monstros no round. Eu só vou poder jogar monstros agora quando eu passar para o novo round. Porque é uma regra que também existe no jogo Monstros de Duelo. No método sacrificar monstro, eu recebo como parâmetro o nome da carta que eu quero sacrificar. E eu vou pegar como essa carta está invocada no meu campo monstro, porque é uma carta do tipo monstro, eu vou acionar o meu campo monstro, o meu atributo campo monstro, e acionar o forente para passar carta por carta que estiver dentro do meu atributo campo monstro e verificar se aquela carta é a carta que estou procurando. Se for, eu vou sacrificar ela, ou seja, eu vou remover ela do meu campo monstro. Aí aqui no forente eu pego carta por carta e eu passo essa carta por carta no meu método sacrificando. Eu passo a carta no método sacrificando. No método sacrificando, basicamente eu vou pegar a carta que eu recebi e vou agora chamar o meu const campo monstro update.next passando aquela carta. Porque esse campo monstro update é um subject, ou seja, ele é um tipo especial de observable, por isso que eu posso acionar o método next, que é um método que é um operador, que é um método do nosso subscribe. Então basicamente eu passo a carta e eu venho para cá. Aqui eu tenho, como eu já falei, eu tenho o nosso campo monstro update, que é um subject. E o que acontece? No meu campo monstro update eu dou um pipe para poder vincular mais de um operador, usar mais de um operador concorrentemente, vamos assim dizer. E o que eu faço aqui? Eu uso o operador skip while para fazer a verificação. Se a carta que eu recebi ponto nome for diferente do nome carta, que é o nome da carta que eu quero sacrificar, eu ignoro. Mas se for igual,
que vai acontecer é que eu passo para o meu subscribe e no meu campo monstro eu vou remover aquela carta que eu encontrei, se a carta for igual. E isso só vai acontecer uma vez, porque eu estou usando o operador take também passando como parâmetro 1, então só vai acontecer uma vez. Se eu tiver outra carta no meu campo que tiver o mesmo nome, ela não vai ser removida, só uma delas vai ser removida. Porque em monstros de duelo eu posso ter cartas com o mesmo nome e usar elas ao mesmo tempo. Então basicamente aqui eu encontrei a carta e removo no meu array campo monstro. Eu removo, eu dou splice para remover aquela carta que eu encontrei, que é justamente a carta que eu queria remover do campo monstro. Dito isso, encerramos os métodos que fazem uso dos operadores do objeto observable. Então, encerramos a parte de fluxo de dados. Aqui a gente tem um menuzinho bem simples em que a gente usa o próprio console para o usuário interagir com o projeto. E aqui o usuário vai escolhendo as opções que ele quer. A opção 1 ele vai poder acionar o método mostrar as cartas do baralho. Na opção 2 ele vai poder jogar uma carta mágica. E na opção 3 ele vai poder ver o campo das cartas mágicas, ver as cartas mágicas que estão invocadas no campo mágico. Na opção 4 ele vai poder jogar uma carta do tipo monstro e assim sucessivamente tem essas 7 opções que o usuário pode interagir com o projeto. Aí aqui para cada opção dessa tem uma condição verificando e chamando os métodos referentes àquelas opções. Por fim, temos aqui também o método iniciar, que basicamente é onde eu crio os meus objetos, onde eu crio as cartas. Cartas do tipo carta monstro, carta do tipo carta mágica, eu crio aqui nesse método iniciar e passo todas para no atributo baralho. É aqui onde eu insiro as cartas no meu baralho. E por fim eu dou this.menu, ou seja, eu chamo o método menu, que é o que permite a interação do usuário. E basicamente esse é o projeto e agora eu vou mostrar ele funcionando, qual a interação do usuário com o projeto. Para iniciar a execução do projeto, basta eu dar o comando node e o nome da classe é o nome do arquivo principal.js e aqui inicia a execução do projeto. É importante lembrar que antes de poder executar o projeto é necessário instalar as dependências, que na verdade tem as instruções tanto aqui de como instalar as dependências, que é bem simples, são só 2 dependências, o npm install rxjs e também o headline sync. Tanto aqui como no repositório tem as instruções de como instalar, então só é possível usar depois que instalar as dependências. Aqui eu vou escolher a opção 1, que é ver o baralho. Nessa opção eu posso visualizar todas as cartas que eu tenho no meu baralho. Aqui no meu baralho estão misturadas as cartas mágicas e as cartas do tipo monstro. A primeira carta é o Magro Negro, temos a Magra Negra também, o Dragão Negro e por aí vai. Temos de carta mágica a carta Fusão, a carta Monstro que Renasce, Círculo Mágico Negro, e são essas as cartas que a gente tem no nosso baralho. Se a gente quiser, por exemplo, jogar uma carta mágica, eu vou na opção 2 e eu digito o nome da carta, a carta Fusão. Então a carta Fusão foi invocada no campo mágico e agora se eu apertar a opção 3 eu posso ver o meu campo mágico. E aqui eu tenho a minha carta Fusão no meu campo mágico. A fusão é uma carta permanente, ou seja, mesmo que passe vários rounds, ela
ela vai continuar no meu campo mágico. Então, por isso, a duração aqui está zero, mas já que ela é permanente, então ela nunca vai sair do campo mágico. Eu vou invocar uma outra carta mágica, é a força, força espelho. Isso eu venho aqui na opção 3, eu vou ver que eu tenho no meu campo agora a carta mágica fusão e a carta mágica força espelho. A carta mágica força espelho ela não é permanente, então se eu passar um round, a duração dela vai mudar de 1 para 0 e dessa forma ela vai ser excluída do campo de cartas mágicas. Então se eu for na opção 7, que é passar o round, o round passou, tanto é que a gente vê aqui em cima que agora o round atual é o round 1. E se a gente for verificar as cartas mágicas do nosso campo, vemos que a força espelho não está mais no nosso campo. A gente também pode jogar uma carta do tipo monstro, por exemplo, o mago negro. A gente invoca o mago negro e na opção 6 a gente pode ver o nosso campo monstro, que nós temos o mago negro invocado no campo monstro. Se a gente quiser invocar mais um monstro, a gente vai na opção 4 e digita o nome do monstro. Deixa eu lembrar o nome do monstro. Tem a maga negra também. Então aqui na opção 6 a gente verifica que agora temos dois monstros invocados no nosso campo de monstros, o mago negro e a maga negra. E se a gente quiser sacrificar um deles, a gente vai na... Se a gente tentar invocar mais um monstro, não vai ser possível, pois a gente já invocou dois monstros nesse round. Deixa eu mostrar isso. Na opção 4 para tentar invocar mais um monstro. Que monstro eu posso invocar agora? Vamos invocar o braço. Deixa eu lembrar. Lembrei. Tem o dragão negro. Dragão negro. Se a gente tentar invocar essa carta, o que vai dizer? O campo de monstros já está cheio ou você alcançou o limite de jogados por round. Ou seja, eu já joguei dois monstros nesse round e tô querendo jogar mais um. Então eu não posso, eu só posso dois por round. Então, se eu quiser invocar um novo monstro, eu tenho que passar o round. Agora nós estamos no round 2 e agora sim eu posso invocar o monstro. Se eu for tentar invocar o dragão negro, vai ser possível. Agora for na opção 6 para mostrar. Agora nós temos o dragão negro, a magra negra e o mago negro. Nós temos no nosso campo de monstros os três monstros que a gente invocou. E se por acaso eu quiser sacrificar um deles, eu vou na opção 5, que é a opção sacrificar, e escrevo o nome da carta que eu quero sacrificar. Se eu sacrificar, eu escolher o mago negro. Sacrificando ele, eu vou lá e agora só tem a maga negra e o dragão negro no meu campo de monstros. E basicamente, talvez eu acho que eu mostrei todas as funcionalidades do projeto e basicamente é isso. Essa é a interação que o usuário pode ter com o projeto, acionando todas as funcionalidades que simulam o jogo Monstros de Duelo. Aqui a gente pode encerrar o console, finalizando a execução do projeto.